Boa noite, seja muito bem-vindo a esse canal nessa madrugada. Que Deus possa falar ao seu coração aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer, mas o que você precisa ouvir. E Deus tem algo para falar para você nessa madrugada. Então, nessa madrugada, o próprio Deus, ele vai abrir a boca dele e vai falar ao seu coração. Eu vou ser só um canal de bênção para a sua vida. Do mesmo jeito que Deus usa várias pessoas, usa animais, Ele é Deus. Usa símbolos, usa a natureza. Ele vai me usar nessa madrugada para falar ao seu coração. Deus tem algo para falar com você. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você precisa, você está perdido. Você que nessa madrugada está perdido, você nessa madrugada está doente, enfermo, você está desorientado, com sono, mas não consegue dormir, você está com insônia. Deus, ele vai te abençoar em nome de Jesus. Deus, ele sempre está disposto a nos abençoar. Você tem que tomar posse dessa palavra, você tem que tomar posse da palavra dele. A chave da nossa conquista espiritual é a palavra de Deus. Deus, ele é tremendo. A palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz, ela é penetrante. Amém? Glória a Deus. Nunca esqueça disso. A palavra é viva. Gostaria de falar a respeito de 1 Reis, capítulo 13, versículo 11. É uma palavra poderosa. Um leão mata o profeta. Tem gente que está transformando a bênção de Deus em maldição, porque está dando ouvido a espíritos enganadores. Vou dar um exemplo. Você tinha um serviço e ganhava um salário, um serviço que você não gostava, ruim. Clamou a Deus, Deus, me dá a oportunidade de um serviço melhor, e Deus te deu, você ganha mais. Só que ao invés de você prosperar, você piorou, você fez mais dívidas, você se afundou mais. Esse salário já não serve mais para nada. Aí você já está naquela ânsia de novo. Fica um ciclo vicioso, você corre atrás do dinheiro, ganha mais, mas o dinheiro foge de você. Isso é transformar a bênção de Deus em maldição. Aquilo que Deus colocou na sua mão para você, não transforme em maldição. Por muito tempo eu fiz isso na minha vida. Deus me deu um ministério gigante há muitos anos atrás e eu abandonei. Transformei o meu ministério, que era abençoado, que é hoje, graças a Deus, está voltando a ser, em maldição. Não permita isso, irmão. Não faça isso. 1 Reis 13:11 começa assim. E morava em Betel um profeta velho. E veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. Esse homem de Deus aqui, provavelmente é Eliseu ou Elias. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. Esse profeta, ele tinha um filho, esse filho viu o que o profeta falou e fez, e ele, sabendo que o seu pai era profeta também, correu lá para falar, para ver se animava o pai dele, porque o pai dele já era velho. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse o seu filho, albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e montou nele, e foi-se após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse, eu sou. Então ele disse, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar
contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor ali, nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-me voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém menti-lhe. Olha isso. Ele era um profeta usado por Deus. Só que o outro profeta estava em missão. Deus falou com ele, você vai lá, você vai fazer isso, aquilo, mas você não vai comer, você não vai... Nem pelo caminho que você foi, você vai voltar. Você não vai parar em lugar nenhum, não vai conversar com ninguém. Aí o profeta, que era profeta, mentiu. Falou, o anjo apareceu para mim, falou que... Como é que um profeta, a Bíblia fala que se um anjo aparecer para você, ele pregar um outro evangelho que seja o que não esteja escrito, que seja amaldiçoado, seja anátema. Mas esse profeta aqui mais novo, ele deu ouvido ao profeta velho. Por quê? Porque o profeta falou, um anjo apareceu para mim. Mas se o próprio Deus deu a incumbência para ele, era para ele... Não, mas Deus falou comigo, por que com um anjo? Sabendo que Satanás transfigura em anjo de luz. E tomou ele e comeu o pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à boca do Senhor, e não aguardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltasse e comeste pão e bebeste água no lugar de que te disse, não comerás pão, nem beberás águas. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, um leão e encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Olha isso. A gente recebe missões de Deus. Você vai lá, fala isso, isso, isso. Você vai lá e prega a minha palavra. Esse profeta, ele ouviu a voz de Deus e foi. E Deus falou para ele, não coma em lugar nenhum, não volte pelo caminho que você vem. E esse profeta velho falou mentira, o diabo soprou na mente dele. Talvez até mesmo um anjo, a Bíblia não relata isso, apareceu para ele. Satanás, que é um anjo caído. Deus mandou falar, talvez. A Bíblia fala que ele mentiu, porque um anjo não apareceu. Mas, não sei. Por que esse profeta velho falou isso? E depois usou o profeta velho para falar para o profeta novo que ele se lascou, porque a bênção que Deus deu para ele transformou em maldição. Ele tinha um ministério profético, Deus deu a bênção para ele. Você vai falar isso, você vai fazer isso e isso, e volta. Ele transformou a bênção dele em maldição, porque ele deu ouvidos a mentiras. Toda vez que a gente tem uma incumbência de Deus e dá ouvido a outras pessoas, a gente se ferra, a gente se lasca. Deus, ele te dá uma direção, você vai estar aqui, você vai fazer isso, aquilo. Aí depois você dá ouvido a outras pessoas. Por quê? Porque você acha que aquilo que a outra pessoa falou talvez seja melhor do que o que Deus falou para você. Então as pessoas estão pegando as bênçãos de Deus e transformando em maldição dessa forma. Você clamou a Deus por um emprego, por uma bênção espiritual, por uma casa, um carro, por uma cura, por uma porta aberta. Só que quando você entra nessa porta, quando você cura, você faz tudo errado de novo. Você transforma a bênção de Deus em maldição para sua vida. Não faça isso. Isso não agrada a Deus. Isso
gera a morte, como o profeta morreu. Um leão veio e matou o profeta. E a jumenta ficou parada olhando para ele junto do leão. Porque será que Deus mandou aquele leão comer o profeta, matar o profeta? Pois bem, a desobediência gera morte. Se Deus mandou você falar uma coisa, você fala. Mas você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Aquele profeta, ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Por que o profeta novo, já que o profeta velho falou que um anjo apareceu para ele, por que o profeta novo não orou? Porque o profeta é assim, ele ora e Deus responde na hora. Ele poderia falar: Senhor, você falou que não era para me comer, beber, nada, e agora Deus iria matar o profeta velho por mentir em nome dele. Mas mesmo assim, ele deu ouvido à voz mentirosa. Você está dando ouvido à voz mentirosa? Quantas pessoas que estão na internet aqui falando que o anjo falou, que Deus falou, mas é uma voz mentirosa, porque Deus só fala através da sua palavra. E você todo dia está dando ouvido a profetas, a sacerdotes que falam em nome de Deus, mas que Deus não mandou falar. Por que você está fazendo isso? Transformando as bênçãos de Deus em maldição para a sua vida. Não faça isso. Amém? Que história maravilhosa e triste ao mesmo tempo. Um homem servindo a Deus em missão caiu na desobediência. E o salário do pecado é a morte. Nunca esqueça disso. Nunca. Jamais. Deixa eu orar por você nessa madrugada. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu entro na Tua presença em oração, Senhor. Meu Pai, que história é essa? Um homem que ouvia Sua voz, Senhor, que estava em missão em Seu nome, deu ouvido a uma voz mentirosa. Ele pagou o preço alto, Senhor. Nos dias de hoje, as pessoas estão dando ouvido a espíritos enganadores. Só não morreu ainda porque o Senhor é benigno, é longânimo. E o Senhor está sempre esperando o arrependimento desse povo. Porque a Bíblia fala que o Senhor deu o seu Filho para morrer, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, Senhor. Mas aquela pessoa que não crê em seu nome já está condenada ao inferno. Assim diz a sua palavra: quem crê em mim não será confundido, mas quem não crê já está condenado. Quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. Então, meu Pai, um povo que ora, um povo que clama, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele vai te honrar, amém? Fique na paz e até o próximo vídeo.